Olá, bom dia. Hoje eu quero refletir com você sobre libertação. A palavra de Deus nos diz assim em João 8:32: Conhecereis a verdade e a verdade o libertará. Quem é essa verdade? Que verdade é essa? Um pouquinho adiante, João 8:36 já nos mostra qual é essa verdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pois bem, então Jesus é a verdade que nos liberta. E aí me entra uma pergunta: nos liberta de quê? Que liberdade é essa que Jesus veio nos trazer? A carta aos Gálatas, Paulo nos deixa muito claro qual é essa liberdade que Jesus veio nos dar, veio nos proporcionar. Gálatas 4:4 diz assim: Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Claramente, a gente vê vários textos na Bíblia nos mostrando que Jesus veio nos libertar das leis que foram dadas a Moisés. Jesus nos liberta dessas leis. Deus deu essas leis a Moisés lá no Monte Sinai para dar uma direção para aquele povo. A lei era muito boa, sim, apesar de ser a lei da morte, uma lei muito severa, mas veio com o propósito de mostrar ao homem o que era pecado, para dar direção ao homem. Mas Deus já deu aquela lei severa a Moisés, já pensando lá na frente, que ele mandaria o seu próprio filho para nos libertar daquelas leis, as leis que foram dadas a Moisés. Se você pegar ali o versículo 10 do mesmo Gálatas, ali capítulo 4, versículo 10, você já vai ver um pouco melhor ali, que pessoal, 10. Porque dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos. Ou seja, naquela época, Jesus já tinha dado o sangue dele lá na cruz, já tinha nos libertado, e as pessoas ainda continuavam querendo seguir as leis de Moisés, guardar o sábado, não comer carne de porco, ser dizimista, fazer jejum. E ali no livro de Gálatas a gente vê claramente Paulo nos mostrando que Jesus veio para nos libertar daquelas leis. Que a lei agora é o amor e mais nada, é o amor a Deus e amor ao próximo. Essa é a lei da nova aliança. A antiga aliança, ela não serve mais para nós cristãos, a não ser os judeus que ainda até hoje não aceitaram a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ainda estão seguindo lá a Torá, a lei de Moisés. Mas nós cristãos que aceitamos a Cristo, nós fomos libertos daquelas leis que foram dadas a Moisés. Depois, tem muitas pessoas associando essa libertação com o pecado. Aí me vem uma pergunta: Jesus nos libertou do pecado? Não, Jesus não nos libertou do pecado. A morte dele lá na cruz foi para nos libertar das leis de Moisés e nos dar o perdão dos nossos pecados. O sangue de Jesus perdoa os nossos pecados, mas não nos liberta do pecado. Nós não podemos acreditar que a gente consegue ser perfeito. A palavra de Deus diz assim, Deus falando ao homem: sede santos como eu sou santo. Esse santo significa ser separado do pecado e não ser perfeito. O ser humano jamais consegue, jamais conseguirá ser perfeito. É uma falha muito grande nossa acreditar que nós conseguimos ser perfeitos. Então, assim, nós temos que ser separados do pecado. Quer ver só? Vou mostrar uma pequena dinâmica aqui para você entender o que significa isso. Suponhamos que este aqui é o Paulo. Eu, antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer a palavra, antes de ser impactado pela palavra. Aí vem o pecado, né? E eu sou... O pecado entra em mim. Olha só. O que aconteceu aqui? Eu e o pecado nos tornamos um só, somos juntos, somos unidos. Olha só que interessante, nós somos misturados. Ou seja, eu sou conivente, eu gosto do pecado, eu sou junto com o pecado.
porém eu conhecia Jesus, conhecia a palavra, fui impactado, me converti. Aí eu me tornei limpo, branco. Aí Jesus me perdoou os meus pecados. Mas como eu sou um ser humano, eu continuo cometendo ainda pecado. Só que quando o pecado vem até mim e tenta entrar em mim, olha o que acontece. O pecado fica separado de mim. Eu não aceito mais o pecado na minha vida. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu erro, mas eu sou separado. Isso é ser santo, ser separado do pecado. Eu não aceito mais o pecado, eu não amo mais o pecado. E é isso que acontece. As pessoas fazem uma associação com Efésios 6, com libertação. Eu não entendo direito, porque Efésios 6, ele nos mostra estratégias de como evitar o pecado. Nos manda nós vestirmos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé e a espada da verdade, que é a palavra. Isso são estratégias, são armas para combater o pecado. Não significa que nós não vamos pecar mais. E para finalizar esse vídeo aqui, eu quero colocar ali Romanos 3. Se você ler Romanos 3, pega a sua Bíblia, leia Romanos 3, do 21 ao 31, e você vai ver claramente Paulo falando que todos nós pecamos. Olha só, Romanos 3, 22. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. E assim, é assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre pessoas. Deus não faz distinção de pessoas. Todos os que aceitam a Jesus e creem em Jesus são aceitos por Deus e se tornam filhos de Deus. Isso é maravilhoso, isso é sensacional. Hoje nós vemos aí pessoas fazendo tantos sacrifícios, né? Sendo adepto às leis de Moisés ainda, fazendo votos, campanhas, 21 dias sem comer, só na água, 21 dias de monte, não sei o que, sendo que nada disso Deus aceita mais. Deus só quer o nosso amor, Deus só quer a nossa entrega, que nós sejamos impactados por Jesus Cristo, sejamos escravos de Jesus Cristo, só isso. Que nós possamos amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a nova lei, essa é a nova aliança e é isso que Deus quer de nós. Beleza? Forte abraço, fica na paz, Deus abençoe.